Deixa eu te contar algo que muita gente pensa, mas quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. As mulheres não se apaixonam perdidamente pelo homem mais bonito, nem pelo mais rico, nem mesmo pelo que parece perfeito nas redes sociais. Elas se conectam de verdade com aquele homem que, de alguma forma misteriosa, desperta algo dentro delas, um tipo de energia que mexe com o coração e com a mente ao mesmo tempo. E sabe o que é mais curioso? Esse algo não tem nada a ver com aparência, status ou dinheiro. Tem a ver com psicologia feminina, com o jeito que a mente de uma mulher funciona quando sente desejo, curiosidade e apego emocional. A maioria dos homens acredita que conquistar uma mulher é questão de insistência, que basta enviar mensagens o tempo todo, dar presentes ou se mostrar disponível a qualquer hora do dia. Só que isso, na prática, raramente cria atração verdadeira. Pelo contrário, acaba tornando o homem previsível e o previsível cansa. Quer ser alguém impossível de esquecer? Então, precisa entender como nasce o interesse de uma mulher. E te aviso, o que vem a seguir pode causar desconforto, porque a sociedade ensinou aos homens que ser bonzinho demais é o caminho certo, mas, na verdade, essa postura é o que mais destrói o desejo. Quando um homem se esforça demais para agradar, perde o mistério, o desafio e o encanto. Ele vira alguém fácil de entender, fácil de prever e, consequentemente, fácil de esquecer. A mulher não sente vontade de conquistar quem está sempre disponível. O desejo nasce do equilíbrio entre presença e mistério, entre o interesse e a autoconfiança. Por isso, ser um homem bom não é o problema. O problema é ser um homem sem limites. O excesso de bondade, quando vem do medo de perder alguém, transmite insegurança. E a insegurança, por mais dócil que pareça, é o maior inimigo da atração. Muitas vezes, aquele relacionamento que não deu certo não acabou porque você foi pouco, acabou porque você foi demais, deu demais, insistiu demais, se entregou demais e, sem perceber, passou a mensagem de que sua felicidade dependia dela. Mas a verdade é que ninguém se sente atraído por quem demonstra precisar de aprovação o tempo todo. A atração nasce quando há respeito, quando há espaço, quando há uma leve sensação de não ter controle total da situação. Isso desperta algo dentro da mulher. Curiosidade, emoção, desejo. Pense um pouco. Quantas vezes você ouviu uma mulher dizer que quer um homem bom, mas depois se apaixonou por alguém que nem sempre a tratava com doçura? Isso acontece porque o cérebro feminino é movido por emoção e desafio, não por previsibilidade. E é aí que muitos erram, confundem bondade com falta de personalidade. Você pode ser um homem gentil, respeitoso e carinhoso, mas também precisa ser firme, ter voz, saber dizer não e colocar seus próprios limites. Quando uma mulher percebe que um homem se respeita, automaticamente o respeita mais. E é exatamente isso que desperta o tipo de interesse que ela não consegue controlar. Ser bom não é o problema, ser bom demais, sim. E no jogo da atração, isso pode ser a diferença entre ser lembrado por um tempo ou ser impossível de esquecer. Escute com atenção porque o que vou te dizer pode parecer o oposto do que o mundo ensina sobre amor. Na cabeça de muitos homens, mostrar interesse é sinônimo de presença constante. Acham que quanto mais mensagens mandam, mais provas dão de carinho, mais chances têm de conquistar uma mulher. Mas o que acontece, na verdade, é o contrário. Quanto mais ela sente que te tem por completo, menos valor você passa a ter. O ser humano, e principalmente a mulher no campo emocional, se move pelo mistério, pelo desejo e pela escassez. Quando algo é raro, o cérebro o valoriza. Quando algo está sempre disponível, perde o brilho. É como aquele perfume que você ama. No começo, é fascinante, mas se o cheiro fica o tempo todo ao redor, você para de senti-lo. O mesmo acontece com a presença de um homem que não sabe dosar sua atenção. Quanto mais você corre atrás, mais ela se distancia. Mas quando você se afasta com leveza, sem drama, algo muda dentro dela. Ela começa a se perguntar: por que ele não me procura?
O que será que ele está fazendo? Será que está com alguém? Essas perguntas despertam um gatilho poderoso, o da curiosidade e do desejo. E é nesse exato momento que o jogo muda. Ela passa a pensar em você, mesmo sem querer. Não se trata de fingir desinteresse ou jogar com os sentimentos de ninguém. É sobre entender que o silêncio e o espaço também são formas de comunicação. Quando um homem sabe se retirar na hora certa, ele mostra equilíbrio e autoconfiança. Ele diz, sem palavras, eu tenho uma vida além de você. Tenho metas, amigos, planos, e isso me faz interessante. A ausência desperta desejo, porque ativa a dúvida, e a dúvida é o combustível da atração. Agora, preste atenção neste ponto. Não é para desaparecer completamente, muito menos para tratar alguém com frieza. O segredo está em mostrar presença emocional sem precisar estar fisicamente o tempo todo. É aparecer quando importa e deixar espaço quando não é necessário. É saber que o valor está no equilíbrio, não na insistência. Pense assim: se ela sente que te tem o tempo todo, sua presença vira rotina. Mas se você mostra que tem um mundo próprio, passa a representar algo mais raro. E o raro, meu amigo, é irresistível. A mente feminina valoriza o que não pode controlar. E quando ela percebe que você é alguém que não depende da atenção dela para se sentir bem, o interesse cresce de forma natural. Às vezes, o silêncio fala mais alto que 1000 palavras. A ausência bem dosada faz o coração dela te procurar sem entender por quê. Ela começa a sentir falta do que antes parecia garantido, e é aí que surge o verdadeiro desejo. Lembre-se disso. Estar presente é importante, mas estar demais pode ser o erro fatal. A diferença entre um homem comum e um homem inesquecível está na sua capacidade de se fazer sentir, mesmo quando não está por perto. Deixa eu te contar algo que a maioria dos homens ignora. Quando uma mulher sente que já te entende por completo, o interesse dela começa a desaparecer. É natural. O ser humano é movido pela curiosidade e quando tudo está claro demais, o encanto se perde. Por isso, um dos maiores segredos da atração é o mistério. Não no sentido de jogar, mas de saber revelar sua essência aos poucos, sem se entregar por inteiro logo no início. A maioria dos homens acredita que abrir o coração de imediato é prova de honestidade. Pensam que contar tudo, mostrar tudo, se colocar inteiro é o caminho mais rápido para criar conexão. Mas o que acontece é o oposto. Quando você revela tudo de uma vez, ela sente que não há mais nada a descobrir. E a falta de curiosidade é o começo do desinteresse. A mente feminina se encanta com aquilo que ainda precisa ser decifrado. Ela se envolve com o homem que desperta perguntas, não com aquele que entrega todas as respostas. É como ler um bom livro. Quando você já sabe o final, perde a vontade de continuar. Mas quando o autor te prende em cada página, você não consegue parar de ler. Ser esse livro interessante é o que te torna inesquecível. E atenção, isso não quer dizer esconder quem você é, nem criar uma versão falsa de si mesmo. Significa dosar o que você entrega, compartilhar o suficiente para criar confiança, mas também guardar o suficiente para manter o interesse vivo. A sedução não nasce do excesso, nasce do equilíbrio, do que se mostra e do que se guarda. As mulheres, especialmente as mais maduras, valorizam o homem que se expressa com calma. Aquele que não tem pressa em ser compreendido, porque confia que o tempo mostrará quem ele é. Essa serenidade cria um ar de segurança, e a segurança desperta fascínio. Ela começa a pensar em você quando está distraída, porque sente que há algo em você que ainda não entende totalmente. E é exatamente essa sensação que a faz querer ficar. A maioria dos homens teme o silêncio. Acham que precisam preencher cada momento com palavras, elogios ou explicações. Mas o verdadeiro charme está em saber calar na hora certa. O silêncio, quando vem acompanhado de confiança, tem um poder magnético. Ele diz: eu não preciso provar nada. Eu sei quem sou. Quando você domina essa arte, a mulher sente algo diferente. Ela percebe que você não está tentando convencê-la de nada, está apenas sendo quem é, de forma natural. E isso é raro, porque transmite calma, força e mistério ao mesmo tempo. Lembre-se. O mistério não é jogar, é inspirar curiosidade. É dar espaço para que ela imagine, sinta e queira saber mais. É ser interessante sem precisar se exibir. E quando você consegue isso, se torna presença constante na mente dela. Mesmo quando o tempo passa, mostre menos, e ela vai querer mais. Fale menos, e ela vai querer te ouvir de novo. Revele-se aos poucos.
E ela vai se apaixonar não pelo que você disse, mas pelo que ficou nas entrelinhas. Há algo que muitos homens ainda não entenderam. A segurança verdadeira não precisa ser dita, ela se sente. E é justamente aí que tantos erram. Tentam conquistar com palavras, com gestos exagerados, com atenção constante. Mas sem perceber, passam uma mensagem completamente diferente da que imaginam. A mulher não vê um homem confiante, vê alguém inseguro, alguém que precisa da aprovação dela para se sentir bem. E existe uma diferença enorme entre mostrar interesse e mostrar dependência. Quando você age como se cada mensagem, cada olhar, cada resposta dela fosse uma questão de vida ou morte, perde o equilíbrio. E uma mulher sente isso imediatamente. A energia de um homem inseguro é fácil de perceber. Ela é ansiosa, inquieta, carente. E nenhuma mulher se sente atraída por essa vibração, porque transmite medo em vez de força. A verdadeira segurança é silenciosa. Ela se revela no modo como você fala, no seu olhar tranquilo, no jeito como reage às situações. É aquela calma que diz: eu sei quem sou, e nada do que acontece fora de mim muda o meu valor. E essa postura é magnética. Quando uma mulher sente essa estabilidade, ela se aproxima, não por piedade, mas por admiração. A indiferença seletiva é parte desse equilíbrio. Não significa frieza, desprezo ou arrogância. Significa simplesmente não permitir que tudo o que ela faz abale o seu centro. Nem todo silêncio é rejeição, e nem toda distância é desinteresse. Às vezes, é apenas a maneira mais elegante de mostrar que sua vida não gira em torno de ninguém. E essa atitude, quando vem acompanhada de respeito, é poderosa. Pense um pouco. Quantas vezes você perdeu o controle tentando entender cada gesto, cada palavra, como se dependesse disso para respirar? Essa ansiedade entrega o seu poder de bandeja. A mulher percebe quando um homem se desestabiliza facilmente, e a partir desse momento, o encanto se quebra. Porque o que realmente atrai não é o homem que se desespera, é o que permanece firme mesmo quando não tem todas as respostas. Um homem que se respeita não precisa provar nada. Ele não implora atenção, não exige explicações, não entra em disputa. Ele simplesmente segue sua vida com serenidade, sabendo que o que é dele vai permanecer. E essa confiança muda tudo, porque desperta algo que muitas mulheres raramente encontram: paz. E a paz, quando vem de um homem, é irresistível. Você não precisa de frases ensaiadas, nem de atitudes forçadas. Basta ser autêntico e consistente. Mostrar que você é capaz de lidar com o silêncio sem se perder nele. Mostrar que você tem equilíbrio entre emoção e razão. Isso é o que faz uma mulher te admirar. E a admiração é a base da atração duradoura. Então, da próxima vez que sentir vontade de provar o seu valor, respire e se lembre: o homem mais atraente é aquele que não precisa convencer ninguém de nada. Ele transmite segurança apenas existindo. E é isso que o torna inesquecível. Não o que ele fala, mas o que ele representa. Desde pequenos, muitos homens cresceram ouvindo o mesmo conselho: se quiser conquistar uma mulher, trate-a como uma rainha. A ideia parece bonita, romântica e até justa. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Tratar uma mulher como uma rainha sem que ela tenha conquistado esse lugar é um grande erro, porque, no fundo, o que ela deseja não é ser colocada em um pedestal, e sim respeitar quem tem postura e valor próprio. Quando um homem entrega tudo de graça, atenção, tempo, energia e até dignidade, ele não está sendo gentil. Está sendo submisso emocionalmente. E nenhuma mulher se sente atraída por um homem que abdica de si mesmo para agradar. Pode até parecer carinhoso no início, mas com o tempo, essa atitude se transforma em tédio e perda de respeito. Pense um pouco: quando você dá a alguém tudo o que ela quer, sem que precise se esforçar, o valor daquilo diminui. É um princípio humano simples. O que vem fácil é esquecido rápido. E isso vale também para as relações. O amor precisa de reciprocidade, de troca, de equilíbrio. Quando você se coloca abaixo, achando que assim será mais amado, o que gera é o oposto: desinteresse e até desprezo. O segredo está em tratar bem, mas sem se anular. Respeitar, mas também se respeitar. Demonstrar afeto, mas sem perder seus limites. Uma mulher não precisa que você a coloque em um trono. Ela precisa perceber que está ao lado de um homem com presença, com firmeza, com essência. Um homem que sabe o que quer, mas que também sabe quando dizer: basta. Isso é o que realmente desperta admiração e desejo. Muitos homens acreditam que quanto mais mimos e atenções derem,
mais serão lembrados. Mas a verdade é que as mulheres não se apaixonam pelo exagero, e sim pelo equilíbrio. Elas se encantam pelo homem que demonstra afeto com naturalidade, mas que também inspira respeito. O que aprende não é o tratamento de um servo dedicado, e sim o comportamento de alguém que tem poder interior. E aqui vai um ponto importante. Não se trata de tratá-la mal ou ser indiferente. Isso jamais. Tratar bem é obrigação, mas idolatrar é excesso. Quando você a coloca acima de tudo, sem que ela tenha construído esse espaço, perde a própria força. E um homem sem força emocional não desperta desejo, desperta pena. A atração não nasce da carência, nasce da admiração mútua. As mulheres valorizam os homens que sabem o próprio valor, que não se curvam diante do medo de perder, que conseguem olhar nos olhos e manter o equilíbrio mesmo quando o coração quer se entregar. Isso mostra maturidade, domínio e confiança. E esses são os ingredientes que realmente marcam uma mulher. Então, guarde isso com você. Tratar uma mulher com amor não é o mesmo que colocá-la num pedestal. Quem se anula para agradar, acaba perdendo o brilho. Quem se valoriza inspira respeito, desejo e lealdade. O homem que entende isso se torna raro, e tudo o que é raro é lembrado, é querido, é desejado. No fim das contas, a verdadeira conquista não está em bajular, e sim em mostrar que o seu valor está à altura de quem você escolheu amar. Chegamos ao ponto mais importante de tudo isso. Você pode ser educado, gentil, atencioso e até um bom ouvinte, mas, se não souber preservar o seu valor, nunca será lembrado por muito tempo. O que realmente faz uma mulher se apaixonar e se manter interessada não é o quanto você dá, e sim o quanto ela sente que pode perder se te deixar ir. A obsessão, no sentido psicológico, não nasce do excesso de atenção, mas da escassez emocional e do mistério. Ela aparece quando há algo em você que ela não consegue entender por completo. E esse não entender cria curiosidade, que por sua vez alimenta o desejo. Não é sobre jogos, é sobre equilíbrio, sobre dar o suficiente para criar conexão e manter o suficiente para continuar sendo um desafio. Muitos homens perdem mulheres incríveis, não porque foram ruins, mas porque foram previsíveis. Deram demais, mostraram demais, abriram tudo de uma vez. E a mente feminina, que adora o processo da descoberta, perdeu o encanto. O amor não é um prêmio entregue de graça, é uma troca que precisa de espaço para crescer. E o espaço nasce quando há respeito mútuo, calma e autenticidade. A mulher se apaixona pelo homem que a faz pensar, que desperta perguntas e emoções contraditórias. Aquele que não tenta impressionar o tempo todo, mas que vive com propósito. O que sabe cuidar dela, mas também sabe cuidar de si mesmo. Esse tipo de homem transmite segurança e leveza, e por isso mesmo é raro. E tudo o que é raro, o coração guarda com mais força. Você não precisa ser o mais bonito, o mais forte ou o mais rico. Precisa apenas ser autêntico e firme. Não mudar sua essência para agradar, não esconder suas opiniões por medo de desagradar. As mulheres se encantam com quem tem identidade, não com quem vive tentando ser o que elas esperam. E quanto mais fiel você for a si mesmo, mais ela vai te respeitar. E o respeito é o primeiro passo para a admiração, que vem antes da paixão. Repare, as mulheres não se obsessam por quem as coloca em um pedestal. Elas se obsessam por quem mantém o próprio valor, mesmo diante delas. Por quem demonstra carinho, mas não abre mão da própria dignidade. Por quem sabe estar presente, mas também sabe se retirar quando percebe que está dando demais. Esse homem desperta uma sensação poderosa, a de ser único, e ser único é o que todos buscamos em qualquer idade. Agora, pense com sinceridade. Quantas vezes você perdeu alguém por dar tudo antes da hora? Quantas vezes confundiu bondade com submissão? Quantas vezes acreditou que amor era sinônimo de insistência? Não se culpe por isso. Você agiu como te ensinaram, mas agora sabe que o amor maduro não nasce da necessidade, nasce da presença com limites. Então, leve essa reflexão com você. A verdadeira força de um homem não está em conquistar todos os corações, mas em conquistar o respeito de quem o observa em silêncio. Ser gentil é importante, mas ser firme é essencial.
Amar é lindo, mas amar sem perder a própria essência é o que realmente te torna inesquecível, porque no fim, o homem que aprende a se valorizar não precisa correr atrás. Ele é naturalmente procurado, lembrado e desejado.